representar um algoritmo. Existem 3 formas para representar um algoritmo. A primeira forma é pela descrição narrativa. Essa descrição narrativa usa uma linguagem natural, uma linguagem próxima à linguagem humana, ou seja, tudo o que nós fizemos como humanos. Por exemplo, o exemplo que nós temos aqui é o exemplo de trocar uma lâmpada, passar por porta, que nós demos da aula anterior. E a outra forma é por fluxograma, que é uma representação de todo o código usando alguns símbolos ou usar um gráfico que resume todo o código. Então, os símbolos são esses que nós temos. Primeiro temos o início. Um símbolo parece um elipse. Esse elipse aqui representa início do programa ou da execução do programa, e também o mesmo se utiliza para indicar o fim. E depois, para nós termos alguns dados, uma coisa feita com a nossa programação, é importante conhecermos que existem tipos de dados, no caso, dados de entrada, dados de processamento e dados de saída. Dados de entrada são os dados em que o usuário faz entrar com o teclado. De processamento são os dados em que o computador vai processando, ou seja, ler notas, números, lista de pessoas, de nomes, cálculos matemáticos, etc. E por fim vamos ter dado de saída, que vai ser o resultado obtido pela operação. Então aqui agora, o símbolo que nós usamos para definirmos os dados que nós temos de entrada é esse aqui, esse símbolo aqui, e representando dados de entrada, independente da complexidade do programa. E depois temos o símbolo que se utiliza para representar dados de processamento, os dados em que o computador vai processar, vai lendo, vai fazendo os cálculos. Esse símbolo aqui é um retângulo. E temos também o desvio condicional. Então, esse desvio condicional trata-se de uma tomada de decisão. Se eu tiver dinheiro, compro alguma coisa. Mas se eu não tiver, ou se não tiver dinheiro, não compro. Então, aí temos duas condições: ter ou não ter. Então, temos agora o símbolo para representar isso, é este. Por outro lado, temos a saída de dados. Esse aqui é o símbolo que se utiliza para a saída de dados. A saída de dados é o resultado final, o que vai se exibir na tela depois de toda a operação, entrada de dados que se processou e o que sai. Então temos esse o símbolo usado. E por último temos agora o fim da execução, que é o mesmo símbolo que se utiliza também para entrada para o início do programa. E por outro lado temos agora o terceiro ponto, a terceira forma de representar um algoritmo. Primeiro falamos com a linguagem natural. Segunda forma, por uma forma gráfica. E terceira forma é a linguagem algorítmica, que também se chama pseudocódigo, ou também em outras formas é Portugal, que também é uma outra forma de nós aprendermos a codificar de forma fácil. Para este estudo vamos usar o pseudocódigo, e como o editor, o executor, nós vamos utilizar para executar todos os códigos é o Visual G. Agora, o que eles fazem, esses executores? Eles vão ler os nossos códigos ou permitem a comunicação entre o programador e o computador ou a máquina. Convertem a tua linguagem próxima à linguagem humana para a linguagem de máquina do computador, a linguagem de 1 e 0.